Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Sun Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma visual ao nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Nessa aula eu vou te ensinar algo único, que eu acho que você não viu em nenhuma aula aqui no Brasil, que é uma forma única de você rastrear o volume dentro do preço. A gente sabe que o rastreamento do volume, ele é extremamente importante, porque o volume é o rastro do dinheiro institucional, é o rastro do smart money. Ora, pois, se o volume cresce em determinada região de nível de preço, é porque ali foi colocado muito dinheiro na mesa. E a partir de então, desses níveis de volume, o preço pode subir, cair ou ser defendido quando o preço vai embora e volta a testar essas regiões de volume. Rastrear as regiões de volume é identificar no intraday os principais níveis de suporte e resistência, onde o preço, após deixar essa marca registrada de volume, quando ele volta a retornar para esta região, existe uma grande possibilidade desta região ser defendida, essa região ser convalidada como suporte e resistência, pelo menos no primeiro teste no intraday. A teoria do estudo do volume é uma teoria muito ampla que aborda dois estudos de volume. O volume na escala horizontal, que é o volume por nível de preço, e o volume na escala vertical, que é o volume acumulado dentro do candle. Nós não vamos abordar aqui o volume acumulado dentro do candle, pois nós não estamos estudando candles no gráfico temporal. Eu vou mostrar para você, com base na Ultra Points, que é essa ferramenta que você está vendo na sua tela maravilhosa, como a gente pode configurá-la para fazer um rastreamento de volume único. Então deixa seu like, se inscreva no canal para receber notificações e vídeos novos como esse, praticamente todos os dias aqui no canal do YouTube. Conheça mais a UltraPoints, que é o lançamento da plataforma mais moderna voltada para a leitura de fluxo hoje no Brasil. Vamos lá? Bora para o vídeo. Rastreamento do volume. Perceba na tela que nós temos aqui um gráfico de linhas. Isso aqui é a ação do preço do dólar, né? Eu estou rodando um replay aqui em velocidade mais rápida. Já são praticamente 1 hora da tarde. Então eu tenho das 9 da manhã a 1 da tarde. Eu vou pausar o replay aqui e a questão é: você está vendo graficamente, depois que o preço já trabalhou, fica fácil de ver isso, que nós temos suportes e resistências na tela. Nós temos suportes e resistência. O preço deixa para a gente uma memória, né, de uma possível resistência através do topo anterior e um possível suporte através do topo do fundo anterior. E aí você vê que o preço marca essas regiões e quando o preço volta a testar essas regiões, geralmente no primeiro teste nós temos a defesa dessas regiões, né? O preço dificilmente passa direto no primeiro teste um nível de suporte e resistência. E nesse caso, mais do que nunca, até porque nós estamos num replay de mercado lateral. Ok? A questão é, dentro desse deslocamento de preço, aonde estão os nós de volume? Aonde que houve a atuação do Smart Money? Além disso, além de rastrear estas regiões, como eu posso me beneficiar de maneira prática, operacional, no dia a dia, no intraday, fazendo esse rastreamento? Para que isso serve? E aí que vem a maestria na interpretação do estudo do volume. Como eu falei, as regiões de nós de grande volume. O que são nós? São regiões de concentração de grande volume, são regiões onde houve muita entrada de fluxo de capital, de dinheiro, onde o Smart Money montou a sua posição ou onde ele foi absorvido, ok? Onde ele foi absorvido. Então, são regiões que devem ser rastreadas pelo trader. Se você acompanha meu canal do YouTube, você sabe que eu marco essas regiões toda vez. Para mim, com base no intraday, esses são as regiões de suporte e resistência que é a pegada do Smart Money no intraday. Não existe nenhum, vou repetir, não existe nenhum conteúdo que te ensina a fazer esse rastreamento da maneira que eu vou passar para você hoje. E para mim, esse rastreamento através desses nós, com certeza, são os melhores níveis de suporte e resistência no intraday. Bom, então vem cá comigo, né? Se você não conhece a UltraPoints, tem um vídeo gratuito aqui no canal, uma série de vídeos, na verdade, mais de 11 aulas, vários vídeos sobre UltraPoint, te convido a conhecer, mas você vai entender dentro da nossa didática, tá bom? Então vamos lá. A gente aprendeu, se você é meu aluno, que a gente consegue fazer o rastreamento do volume dentro de gráficos temporais, o famoso gráfico de candles, através do profile, né? Ferramentas como, por exemplo, o Year Cluster mostram para a gente, através da distribuição do volume por nível de preço,
que é o profile dentro de cada barra, onde temos nós de volume. Só que isso é compilado dentro de um gráfico temporal e muitas vezes não é tão visual. Aqui, nesse gráfico de linhas agora, eu vou te mostrar como você pode começar a configurar, tá? Para poder rastrear o volume dentro da UltraPoints e como você vai se beneficiar desta informação. Temos um gráfico de linha aqui, esse aqui é o mapa de liquidez, está tudo desativado, tudo desativado. Eu vou habilitar então aqui, olha só no mapa de liquidez, eu vou habilitar o Volume Bubbles. Olha o que vai aparecer na tela. Olha como é que ficaram meus Volume Bubbles. O que é isso? Que bolinhas brancas são essas? Por que elas têm tamanhos diferentes? Então, na verdade, essas bolas brancas, elas rastreiam para mim dentro do histórico da ação do preço, aonde houve o maior volume institucional. Aonde houve o maior volume institucional. Agora, cabe a você entender esta informação e como você pode se beneficiar disso. E é isso que nós vamos mostrar para você nessa aula. Olha, como é que eu faço para fazer essa configuração da UltraPoints? Perceba uma coisa aqui, né? Para você entender um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui, né? Para você entender mais. Você vê que tem movimentos do preço que não tem volume. Não aparecem essas bolas. E tem movimentos que tem esse volume. Né? Por que isso acontece e como você vai se beneficiar? Clica com o botão direito, vem em propriedades, ok? Se você vier aqui na regra de footprint, de dots, aliás, dots, você vai ver que eu estou filtrando o tamanho. Eu estou filtrando o tamanho, só aparece para mim dots, na formatação de agressão, não é na formatação de delta. A formatação de agressão é volume de compra mais volume de venda, certo? Então, em dots, na formatação de agressão, tá? Eu coloquei aqui para que ele mostre para mim, somente os bubbles cujo volume total, aí que está a sacada. Esses bubbles, o volume total, tá, que é representado pela agressão, tem que ser maior que 1250, tamanho mínimo. E eu apliquei uma regra de coloração que eu desenvolvi nos indicadores, regras de cores. Eu coloquei uma regra de coloração aqui, ó, destaques de nós, maior ou igual a 1, deixei branco. Tanto é que se eu tirar essa regra de cor, olha o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui, ó, regras de cores, preste atenção, eu vou colocar nada e vou aplicar. Você tem os dots de agressão normal, são os dots de agressão normal. E você veja que eles têm 2 tons de cores, né? Ele mostra para mim onde teve mais venda, onde teve mais compra. Você pode deixar assim, inclusive, se você quiser, porque assim, através dessa fatia de pizza que você está vendo, você tem uma noção do que o volume foi grande e você sabe o percentual desse volume, se ele é mais comprador ou vendedor. Mas como eu vou usar uma estratégia diferente com você para identificar o percentual desse volume, eu prefiro deixar ele mais neutro, porque senão vai ficar muito colorido, vai ficar um pouco confuso a nossa interpretação mais para frente. Então isso cabe a você, mas nós já sabemos com base nessa informação, por enquanto eu não vou pintar, que por exemplo, presta atenção, o mercado tinha achado um suporte aqui, ó. O mercado veio do movimento de alta, esse tipo de avaliação que você faz. Subiu sem volume, chegou aqui, achou volume, achou um fundo, testou o fundo, não perdeu, chegou na máxima com volume e aqui, ó, entrou um grande volume que só pela regra de coloração aqui dos dots você consegue perceber que a maior parte desse volume é um volume de venda. E daí ele fez o rompimento dessa neckline e o mercado fez uma grande pullback. Né? Aí achou um fundo, né? Esse fundo também ele foi representado por um grande volume e aí vem um conceito importante que você tem que saber. Rompimentos, você já sabe da análise técnica clássica, isso é básico. Rompimentos são caracterizados por grande volume. Isso é um dos princípios basilares do estudo do volume, certo? Regiões de grande absorção são caracterizadas por grande volume. E essas regiões de grande absorção com grande volume geralmente são finais de movimento. Outro segundo princípio. Regiões de grande volume em finais de movimento podem significar acionamento de stop. Esse é um terceiro princípio na utilização do volume. Se você tiver isso na sua cabeça, primeiro, volume, os rompimentos acontecem com grande volume. Segundo, regiões de grande volume onde há absorção podem significar parada de movimento ou podem significar final de movimento em virtude de um possível acionamento de stop, principalmente quando há renovações de máximas e mínimas. Você não vai mais ficar levando stop de graça e eu vou mostrar isso para você na prática,
tá? Então perceba que esta região nesse gráfico, como ela foi defendida depois da flipagem de mercado, onde aqui dentro do estudo da análise técnica clássica era suporte, virou resistência nesses níveis de preço. Ok? Aí, para poder, por uma critério didática também, uma coisa que eu quero que você entenda para um rastreamento do volume, que o volume é briga. O volume é briga, é troca de lote, é dinheiro que entrou ali, seja de compra ou de venda. E é um comprometimento com a região. O volume é briga, é dinheiro e sempre é um comprometimento com a região, seja na compra ou seja na venda. Ok? Se você entender esse conceito, você vai entender a proposta de começar a estudar o volume no primeiro momento, porque não é só isso, usando este gráfico. Ok? Vamos voltar então aqui dando um zoom. Eu quero que você veja aqui realmente, talvez nesse primeiro momento com o gráfico não montado, vamos aplicar aqueles princípios que eu falei para você. Aqueles princípios que eu falei para você. Vamos tentar achar rompimentos com grande volume e finais de movimento com grande volume, que podem significar absorção, que representam um final de movimento, e aí depois disso nós temos a reversão de movimento, ou podem significar acionamentos de stops, que também não é um volume direcional que mostra a iniciativa de compra e de venda no direcional. É só dar aquela violinada e o preço volta. Se você for dar uma olhada aqui, nós temos 3 momentos, eu poderia dizer até 4, onde o volume cresce, né? Desse gráfico aqui. Nós temos essa região que eu marquei para você, certo? Depois nós temos essa outra região aqui que você está vendo que nós vamos marcar para você também, olha só. Perceba que nesse contexto nós temos aqui esse volume grande, nós temos esse volume grande, essa aglutinação. Eu poderia até dizer que aqui é uma outra região de volume e aqui nós temos uma grande região de volume. Perceba que nesse primeiro momento, no rompimento do nível de estrutura de preço, o número 1, esse volume é um volume que promoveu o rompimento. Então o volume cresce, verdadeiros rompimentos são validados por volume alto. No volume número 2, aqui embaixo, esse volume é um volume de parada. Nós não conseguimos, eu já sei como fazer, claro, mas eu vou ensinar para vocês entender se esse volume de parada é uma absorção ou é um acionamento de stop. Tudo bem? Né? E nesse terceiro movimento também nós temos o volume de parada. Se volume é briga, por que o volume cresceu bem na região onde o suporte vira resistência? Será que houve uma tentativa de rompimento e foi infrutífera? Pois o player que promoveu esta queda com esse grande volume aqui, que a gente não sabe ainda se é vendedor ou comprador, defendeu a posição, porque se volume é comprometimento, o player se comprometeu inicialmente com esta região, jogou o mercado para baixo e agora ele não quer que o preço volte para cima dessa região de comprometimento? Sim, é verdade. É verdade. Então, se você começa a entender isso, olha só como o mercado achou um grande. Lembra que eu falei que os nós de volume são grandes níveis de suporte e resistência no intraday? Essa região aqui não virou uma grande resistência no dia? Essa região aqui não virou um grande suporte no dia? Assim como eu poderia estender uma linha aqui e dizer que agora o novo suporte a níveis mais baixos no intraday é esta região aqui. Porque possivelmente, se o preço não chegou, mas se ele chegar a testar essa região, ele não vai passar no primeiro teste. Algum tipo de pullback que ele faz antes de romper. Exatamente. Né? Aí você vê que há o rompimento sem volume e aqui no final entra um volume muito grande na renovação praticamente da mínima do dia. Olha a mínima do dia lá. Ó. Olha lá. Então vamos começar a catalogar o estudo do volume de maneira bem simples. Vamos definir aqui algumas coisas. Eu posso dizer para você, no primeiro momento, para um critério mais didático. No primeiro momento de um critério mais didático, essa aqui era a mínima do dia. Ó. Tá? Eu posso dizer para você que se você aplicar os critérios que eu te ensinei, que o volume que o rompimento é caracterizado com grande volume, esse foi um rompimento com grande volume. Que isso aqui, você vai aprender comigo na próxima aula, que eu vou ter que fazer 2 aulas para poder te explicar isso. Isso aqui é um volume de parada em virtude de uma grande absorção. Que isso aqui é um volume de parada bem no nível de resistência, pois houve o comprometimento aqui por parte dos vendedores e o comprador foi absorvido, houve a defesa dessa região de rompimento por parte dos vendedores. E aqui é um volume de parada por absorção. E que isso aqui é um volume de acionamento de stop, um volume de acionamento de stop na renovação da mínima do dia. Tanto é que ele deu só aquela violinada e o preço já voltou para cima.
Então, caracterizamos, catalogamos esses movimentos. Agora, na próxima aula, a gente vai deixar isso branco, como eu falei, né? A gente vai aqui em propriedades, vamos aqui em dots e vamos aplicar a regra de coloração lá nos indicadores que nós colocamos aqui, que é destaque de nós, aplicar, e esses dots todos vão ficar brancos. E aí eu vou mostrar para você a magia do estudo do volume, e é desta forma que você vai fazer aí na sua casa. Eu vou deixar um vídeo agora, se você não assistiu, promocional, onde assista, que é um release completo. Caso você não conheça essa plataforma que é a UltraPoints, que você vai entender o que é a plataforma e tem um brinde, uma promoção maravilhosa para você no final. Então assista o vídeo até o final, porque você vai gostar. Deixa o like, grande abraço, sucesso. Vou rodar o merchanzinho e até a próxima aula. Fui! Fala, trader, não pula esse vídeo que eu não vou vender nada para você. Na verdade, eu vou te mostrar uma oportunidade, a plataforma mais moderna do Brasil para você fazer operações day trade na Bolsa Brasileira. Você que opera mini dólar, mini índice, você precisa conhecer a UltraPoints. A UltraPoints é o lançamento de uma plataforma voltada para o perfil scalper, para day trades da Bolsa Brasileira, onde nós temos as ferramentas mais modernas do mercado. Nós temos o mapa de liquidez, o mapa de fluxo. Você já ouviu falar do Bookmap? O Bookmap é uma ferramenta moderna analítica que está disponível hoje no Brasil. Custa mais de R$200 um plano de assinatura por mês. Sendo que na UltraPoints, dá uma olhadinha no mapa de liquidez, igualzinho ao Bookmap, totalmente configurável. Mas vai muito além. Além do mapa de liquidez, a UltraPoints também possui o Footprint Charts, o gráfico Tape Reader, uma formatação extremamente analítica, onde você vai saber exatamente aonde comprar, aonde vender, entender o fluxo do Smart Money, ver aonde tem a iniciativa de agressão de compra, ver aonde tem a iniciativa de agressão de venda, o time de entrada. E tem mais, a ferramenta também possui o que nós chamamos de points, um sistema automatizado de pontos de interesse, tanto no dólar como índice, como para outros ativos. Saiba de maneira já pré-determinada, antes da abertura do leilão, quais os possíveis pontos de defesa, quais os pontos de volatilidade, cálculos de tesouraria, né, que são utilizados pelos bancos para poder fazer o cálculo do dólar e do índice nas regiões de trade location, tudo de forma automatizada. E isso é só a pontinha do iceberg. A plataforma possui muito mais. A plataforma possui mapas de calor, mapas de correlação, calendário econômico, outros dashboards de cálculo de tesouraria. Eu estou mostrando o mínimo do mínimo para você da plataforma. A plataforma é a junção perfeita de ferramentas voltadas para day trade na leitura do mercado de futuros no perfil Scalper. Você que já é leitor de fluxo ou você que quer aprender a ler o fluxo de maneira intuitiva, de maneira moderna, tá aqui a UltraPoints para você. E o melhor de tudo, você vai receber o treinamento completo aqui no canal do YouTube. Só seguir a sequência de webséries, onde nós estamos falando de como você configurar, como você analisar os templates pré-configurados. Isso vai melhorar e muito as suas operações no day trade aqui no mercado brasileiro. Vou provar para você que essa plataforma é a plataforma mais moderna disponível no Brasil, que põe no chinelo qualquer plataforma nacional. E digo mais, não é só isso. Se eu te falar que eu vou fornecer a plataforma de forma gratuita para você, sem pegadinha, totalmente gratuita, para você testar durante 3 meses, isso mesmo, 3 meses. Qual que é a única condição? A única condição é que você trade e opere junto conosco, através da nossa corretora parceira 4xc. A ForexCube é uma corretora internacional de Forex, está chegando agora no Brasil, está subsidiando totalmente gratuitamente o nosso educacional para você. Basta você abrir conta na corretora no nosso link que está na descrição do vídeo, fazer o depósito mínimo inicial de $100 e pronto, eu já forneço a plataforma de graça por 3 meses para você treinar. Além disso, além da plataforma, eu vou te dar acesso ao Santo Clube, é uma biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais com cursos do básico ao avançado para você poder estudar. Não gaste mais um centavo com o educacional, tudo de graça. Sem falar que também, por fim, eu vou te dar acesso ilimitado à nossa sala de trade ao vivo sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais ficar assistindo salas de trade no YouTube com delay de 1 a 2 minutos. Saiba exatamente onde eu compro ou vendo, converse diretamente comigo sem delay todo dia pelo Zoom. Olha quantos benefícios! Basta abrir conta na nossa corretora com depósito mínimo inicial de $100 para você ter acesso a UltraPoints durante 3 meses, para ter acesso às bibliotecas de conteúdos, cursos completos, para ter acesso às salas de trade ao vivo,
tudo de graça e você pode treinar mini dólar e mini índice junto com a Forex Cube conosco. Oportunidade única, não perca que nós temos um número de vagas limitadas para essa promoção.